Como aprender a programar em 2025 e como dominar programação ou qualquer outra coisa. Sobre esse tipo de assunto que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, e eu quero que você assista esse vídeo com muito cuidado e muita atenção também, porque aqui eu não vou te explicar simplesmente como aprender a programar para 2025 ou para qualquer outro ano que você esteja vendo este vídeo aqui. Eu quero que você assista a esse conteúdo entendendo que você vai aprender qualquer coisa que você quiser, desde que você siga esses princípios. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui. Eu quero que nesse vídeo aqui você não me considere apenas como um programador que está falando com você. Eu quero que você entenda esse vídeo como um professor que tem toda a base didática, pedagógica para poder falar o que eu falarei aqui. Então, esquece que o professor Márcio Santos é também programador e pensa que aqui é um professor te orientando como estudar, porque as estratégias que eu for passar aqui nesse vídeo, elas vão servir para você aplicar em qualquer área da sua vida na hora de aprender um determinado assunto novo. No caso aqui a gente vai tratar especificamente de programação, mas você consegue aplicar essa mesma lógica em qualquer outra área aí da sua vida. Ao todo eu vou passar aqui 4 estratégias matadoras de verdade, que se você aplicar, você vai colher resultados rapidamente. E são estratégias simples, que às vezes a gente acaba meio que deixando de lado, sem prestar muito atenção e não associando a importância que essas estratégias têm na nossa vida, e por isso a gente acaba tendo tanta dificuldade de aprender alguns assuntos. E ainda mais programação, que é algo extremamente complexo, e sim, programação não é para todo mundo, qualquer pessoa consegue aprender, mas só que não é qualquer pessoa que tenha facilidade de aprender. Então, na programação, isso daqui vai ser uma mão na roda para fazer você entender esse assunto de uma vez por todas e dominar de fato o segmento de programação. É o seguinte, vou gastar aqui uns 4, 5 minutinhos te passando orientações iniciais para você se preparar para poder entender as estratégias. Então sim, os próximos 4, 5 minutinhos vão ser só de orientações, mas não pula, porque se você pular, você não vai entender nada do que você deve fazer lá na frente na hora do exercício para aprimorar o seu cérebro para aprender qualquer assunto. Peço que você faça o seguinte, que você assista esse vídeo pausando ele, tá? Assiste na velocidade normal, porque o que eu for falar aqui, você precisa ter muita atenção. Isso vai mudar o seu jeito de encarar a forma de aprender qualquer assunto. Pega caneta, pega papel e sim, caneta e papel. Não adianta você querer fazer pelo celular, não adianta querer fazer pelo computador. Esses tipos de exercícios que eu for te passar aqui, você tem que fazer com caneta e papel, pausando o vídeo. É claro que não são todas as estratégias que eu for te passar aqui que vão requerer que você tenha caneta e papel. Na verdade, é só uma das 4. Mas ainda assim, eu peço que você tome esse cuidado. Afinal de contas, eu estou aqui justamente para te ajudar. Então, o mínimo que você precisa fazer é se ajudar seguindo as orientações corretas. Uma segunda orientação que você deve seguir é a seguinte. Você não vai assistir a esse vídeo para tentar assistir novamente depois fazendo o teste. Não faça isso, porque senão não vai dar certo. Você tem que assistir ao vídeo de uma vez e já executar a atividade que eu for te passar. Porque senão vai perder totalmente a lógica do que você vai colocar em prática se você souber o que você vai ser cobrado depois. Então, se você não for fazer essa atividade agora, minha recomendação é que você pare de assistir o vídeo, volte depois e aí sim, assiste ele na íntegra fazendo a atividade no passo a passo. Mais uma orientação antes da gente começar é que você siga exatamente, editor, coloca aqui bem grande na tela, exatamente as orientações que eu passar. Não tenta dar uma desperto lá, não, eu vou fazer de um jeito diferente, não, eu vou fazer de um jeito mais rápido, não, vou fazer de um jeito mais prático, não faz isso. Se você fizer essas artimanhas para tentar burlar a lógica, quem vai estar sendo prejudicado vai ser você, porque você não vai conseguir colocar em prática, de fato, o exercício, né? E você não vai entender o funcionamento dele nem a lógica dele para poder aplicar no seu dia a dia. Então, segue as orientações aqui no passo a passo. Vamos lá, começando. Estratégia número 1. O cérebro humano, ele é um negócio assim bastante complexo, né? E muito interessante de ser analisado, estudado. O que acontece? Quando você está empenhado em algum tipo de atividade, alguma tarefa, inclusive programação, que é uma tarefa extremamente pesada, que estressa muito o seu cérebro, que requer muito dele, o seu cérebro ele precisa trabalhar com bastante afinco. E o que acontece na hora que o seu cérebro está
trabalhando em alguma atividade com bastante afinco. Ele começa a liberar algumas toxinas do bem, tá? E essas toxinas, elas servem justamente para fazer a conexão sináptica acontecer. E o que é uma conexão sináptica? Imagina o seguinte, você tem uma rede de conhecimentos aí na sua cabeça, no seu cérebro. Quando você tem um conhecimento prévio e um novo conhecimento entra no seu cérebro, o seu cérebro vai tentar justamente fazer a conexão desses dois conhecimentos. Caso eles tenham a ver, caso eles tenham algum tipo de ligação, uma conexão sináptica é criada. Então, sempre que você se lembrar do evento A, o evento B vai ser também desencadeado. E esse evento B pode se ligar a N outros eventos, da mesma forma que o evento A também pode se ligar a N outros eventos, fazendo esse emaranhado, essa rede neural, daí que vem o termo, tá? De rede neural computacional na hora da gente fazer aprendizado de máquina, com inteligência artificial e tal. O conceito vem exatamente daqui, dessa rede neural de conexões sinápticas que amarram N assuntos de tudo aquilo que a gente já aprendeu e tudo aquilo que a gente está aprendendo a cada dia. Só que a questão é o seguinte, essas toxinas que são responsáveis justamente por fazer essas conexões sinápticas, elas têm duração. Ela tem um prazo que ela deixa de ser liberada dentro da sua arquitetura de rede neural, ela para de ser liberada e zera. E o que acontece quando ela zera? Simples. Você deixa de associar novos assuntos. Mas calma que essas toxinas elas acabam sendo recarregadas num curto espaço de tempo, geralmente 15, 20, 30 minutinhos, elas se recarregam para você conseguir continuar pensando, continuar raciocinando e fazer novas conexões sinápticas. E o que isso tem a ver com o seu nível de aprendizado? Se liga nisso. Imagina que você está estudando programação ali por 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas. Nesse tempo, todas essas toxinas do bem responsáveis por conectar um assunto A com o assunto B, elas já acabaram. Elas já foram minadas, já sumiram aí da sua estrutura cerebral. E aí o que acontece? Você está ali estudando, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas e você tem a impressão de que está entendendo muito bem o assunto. Só que as conexões sinápticas, elas já deixaram de existir há muito tempo, porque as toxinas já não estão mais sendo liberadas aí na sua estrutura cerebral, na sua rede neural. E a consequência disso, o que é? Tudo aquilo que você aprendeu, você vai ter muito mais facilidade em esquecer. Você não vai conseguir conectar aquele assunto a um outro assunto, você não vai conectar uma sintaxe específica a uma classe que você já aprendeu, você não vai conseguir conectar um termo novo a um assunto que você já dominava, porque essa conexão sináptica ela já deixou de existir. Tá, professor, e qual o prazo médio que essas toxinas elas deixam de ser liberadas porque elas acabam? Aproximadamente 50 minutos. Pois é, então a cada 50 minutos você precisa sim fazer uma pausa nos seus estudos, dar um stop aí, né? Parar, relaxar, não fazer nada por uns 15, 20 minutinhos, até o ponto em que essas toxinas do bem serão recarregadas para fazer você voltar à sua linha de raciocínio e conseguir continuar fazendo novas conexões sinápticas. E aí fica uma curiosidade, já reparou que as aulas em escolas públicas têm geralmente algo em torno de 50 minutos? Pois é, porque o prazo máximo em que as toxinas conseguem ser liberadas dentro do organismo, da estrutura cerebral, é durante 50 minutos. Depois disso, a pessoa tem que dar uma pausa, 5, 10, 15, 20 minutos no mínimo, para conseguir fazer com que essas toxinas sejam recarregadas e aí sim, voltar para o ritmo de estudos e então as toxinas entrarem em operação novamente, ajudando nessas novas conexões de conhecimento. Uma estratégia bastante conhecida para fazer isso é o método Pomodoro. Você consegue dividir seu ciclo em 15, 20, 30 minutos de estudo, pausa, estudo, pausa, estudo, pausa. Você não precisa fazer um ciclo de 50 minutos, pode fazer ciclos menores. E uma coisa importante, quando você for fazer os seus momentos de pausa, é uma pausa mesmo. Não é você falar, vou fazer uma pausa aqui, vou jogar uma partida de xadrez. Horas. Você está novamente forçando o seu cérebro a pensar. Você tem que fazer coisas durante a sua pausa que não requeiram um esforço cerebral, que o cérebro não precise pensar, que ele não precise raciocinar. E isso sim é uma pausa.
Qualquer coisa que você faça que vá estressar ainda mais o cérebro, vai colocar totalmente por água abaixo toda essa estratégia que você vai estar elaborando aí para poder aprender tudo com mais facilidade. Então, pausa é pausa. E agora a gente vem para a estratégia 2. Essa estratégia 2, ela vai parecer um pouco estranha aí para você, mas eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Você já sonhou? Sonhar mesmo, de deitar, dormir e sonhar. O que é sonho para você? Papo esquisito, né? Parece coisa de coach, mas não é. Isso daqui tem a ver muito com o seu nível de aprendizado e isso tem embasamento científico. Inclusive, quem falava muito sobre isso era o professor Pierluigi Piazzi, né? Assim, é uma das maiores mentes pensantes aqui do Brasil quanto a formas de se estudar e de se aprender, né? Então, isso daqui tem total embasamento científico. Vamos entender o que é um sonho. Pensa o seguinte, ó. Imagina que você está andando na rua e aí durante essa sua caminhada você vê um passarinho voando. Ok, o passarinho está voando, beleza. Depois você vê um cachorro sendo atropelado, né? Todo dilacerado, o carro estraçalhou o pobre do cachorrinho. Qual das duas cenas que você vai ficar pensando durante o dia? O passarinho que voa ou o cachorro lá estraçalhado no chão devido ao atropelamento? Possivelmente a cena do cachorro, né? Você vai para o seu trabalho pensando no cachorro. Você vai almoçar pensando no seu cachorro. Você vai no seu momento de descanso pensando no cachorro. Você vai voltar para sua casa pensando no cachorro. Você vai para a faculdade pensando no cachorro. Você volta para sua casa de novo de noite pensando no cachorro. E o que isso passa de mensagem para o seu cérebro? É o seguinte, o seu cérebro tem duas grandes áreas, né? Duas grandes partições. Existem mais, mas aqui a gente vai falar de duas grandes partições especificamente. Vou até pedir para o editor colocar isso daqui simulando alguma coisa na tela. Uma das partições, que é a menorzinha, a gente chama de memória de longo prazo. E a outra partição é o que a gente chama de memória de curto prazo. Toda cena que acontece durante o seu dia e tal, ela fica armazenada na memória de curto prazo, como se fosse um estoque temporário, um armazém temporário. Tudo vai se armazenando ali, armazenando, porém com uma característica. Memórias que têm pouca recordação são armazenadas com uma flagzinha, vamos colocar dessa forma, né? bem estilo programador, com uma flagzinha de memória pouco importante. E aquela memória que você reviu várias vezes durante o dia, é colocada uma outra flagzinha de memória importante. Por que o cérebro coloca essas flags? É o seguinte, na hora que você está deitado, dormindo, é o momento em que o seu cérebro vai esvaziar a memória de curto prazo e vai jogar aquelas memórias que são mais importantes lá na memória de longo prazo. E como que ele define o que é importante e o que não é importante? Justamente pela flagzinha. Aquilo que você não ficou lembrando durante o dia, simplesmente vai ser descartado. E aquilo que você ficou reforçando durante o dia, lembra da cena do cachorro e tal? Aquilo vai ser jogado na memória de longo prazo. E esse momento em que as informações estão passando da memória de curto prazo para a memória de longo prazo é o momento em que você sonha. Porque você está vendo cenas do seu dia. E às vezes essa cena está com a conexão sináptica associada a alguma outra cena do passado que se conectou a outra, e às vezes no meio do sonho você acaba vendo coisas lá de um passado bem distante e coisas que aconteceram hoje, né? Porque tudo está conectado. Então o sonho nada mais é do que esse tráfego de informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Com um detalhe, o que cai na memória de longo prazo você jamais vai esquecer. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando você aprender alguma coisa, você precisa treinar aquela coisa antes de você dormir. Porque se você vai dormir sem treinar, sem reforçar, vai chegar na hora do seu sonho e você simplesmente vai pegar todo aquele emaranhado de conhecimento e vai jogar no lixo. Tá dando para você entender a pegada do negócio? Inclusive, essas mesmas estratégias que eu estou falando aqui também tem lá dentro do Origami, que é meu novo treinamento focado em desenvolvedor web que vai ser lançado no dia 29/11 de 2024 na Black Friday. Então, se você tem interesse em ser um desenvolvedor web, aprender um tudo de ponta a ponta, não é fazer sitezinho não, viu? E nem fazer e-commercezinho, nem nada do gênero. É subir sistemas em cloud, na web, trabalhando com ferramentas totalmente inovadoras, vanguardistas, dockers, containers, estruturas de microserviços ou estruturas monolíticas, enfim, tudo que tem de mais novo no segmento de
programação de sistemas web, você vai aprender nesse meu novo treinamento, o Origami. Lembrando, vai ser lançado no dia 29/11 de 2024. Para você conseguir participar desse lançamento aproveitando a mega oferta, você só precisa acessar o link que está aparecendo aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado ou aqui nos cards também, vou deixar nos cards, fazer a sua pré-inscrição, né, demonstrando que você tem interesse em participar, entrar no grupo do WhatsApp, que lá pelo grupo, no dia 29/11 de 2024, eu vou disparar o link para você conseguir adquirir esse treinamento completo. E aí sim você vai fazer parte da primeira turma do último treinamento que você vai precisar adquirir para ter uma profissão, porque lá eu vou te ensinar a profissão de desenvolvedor web. Clica nos links, eu espero você lá no grupo. Vamos lá, estratégia 3. É agora que você vai pegar papel e caneta. É o seguinte, essa estratégia ela foi passada por um professor quando eu fiz algumas disciplinas isoladas para mestrado lá no ITA. É uma estratégia muito interessante que ele apresentou para a classe, para os alunos, para mostrar como que o cérebro consegue pensar, raciocinar e como que ele organiza as informações. Então vamos lá, papel e caneta, porque agora é o momento. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, hein? Não marca bobeira, não dorme na selva, hein, cara? Já clica aqui no botão, curte esse vídeo e assim você ajuda outros programadores ou outras pessoas de qualquer segmento que estão aí perdidos sem saber como aprender qualquer assunto, sem saber como aprender matemática, física, programação. Você ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para essas outras pessoas também. E você ajuda muito aqui também o canal, porque cada curtida o YouTube começa a ver que esse conteúdo é de fato muito relevante. Clica em curtir, não dá nem 2 segundos. Eu gosto de chamar isso de teste do coração, porque a gente acaba achando que tem a capacidade de ser uma pessoa multitarefa. O que é o cara multitarefa? Aquele que faz várias tarefas ao mesmo tempo. Eu quero te provar que não, você não é uma pessoa multitarefa, eu não sou uma pessoa multitarefa e não existe uma pessoa multitarefa. Existem sim pessoas que fazem várias ações simultaneamente, pelo menos acha que está fazendo simultaneamente, porém ela acaba tendo um déficit, uma perda muito grande na questão de tempo e produtividade. Vamos lá, é esse momento que você vai ter que seguir as orientações do jeitinho que eu passar. E importante, antes de começar você vai acionar o cronômetro. O objetivo é computar o tempo que você vai gastar para poder fazer essa tarefa. Lembrando, existe tempo mínimo, máximo, não é uma disputa, não é uma correria. Você vai fazer no seu tempo. Tá? Não precisa colocar aquela pressa desenfreada, só faz no tempo normal que você escreve mesmo. Eu vou passar as orientações agora para você, ouve as orientações e faz em seguida. É nesse momento que você vai pausar o vídeo, né, para poder fazer em tempo real comigo. É o seguinte, você vai escrever aí na sua folha de papel essa estrutura. Primeiro você vai colocar o número 1, ao lado você vai colocar o número 1 em romanos e ao lado você vai colocar um coração. Na linha de baixo você vai colocar o número 2, ao lado o 2 em romanos, ao lado um triângulo. Na linha número 3, você vai colocar o número 3, o 3 em romanos e ao lado um coração, e assim sucessivamente até você chegar na 10ª linha. Depois que você terminar lá a 10ª linha, você para o seu cronômetro e marca o tempo que você gastou para fazer esse processo. Então agora é o momento de você pausar o vídeo. Vou fazer uma contagem para você, você pausa o vídeo e faz do jeitinho que eu falei. Lembrando, não pode burlar a lógica, tem que ser desse jeito que eu passei. Fechou? Contagem para você, 3, 2, 1, pausa o vídeo. Bom, agora possivelmente você já terminou a primeira etapa. Segunda etapa, você vai fazer exatamente a mesma coisa, mas só que você vai pegar essa primeira folha que você utilizou, descarta essa folha, descarta não, mas deixa ela separada, né, para você não ser influenciado por ela. E vai fazer exatamente a mesma coisa, só que agora você vai fazer da linha 1 também até a linha 10, porém escrevendo em modo colunar. Antes você fez em modo de linha, né, uma linha de cada vez. Agora você vai fazer em modo de coluna. 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Em romanos, 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. E intercalando coração, triângulo, coração, triângulo, até a 10ª linha. E segue o mesmo princípio. Antes de começar, aciona o cronômetro. E quando você terminar, aciona o cronômetro novamente, né? Para ele e registra o tempo. Contagem regressiva para você começar. 3, 2, 1. Pode começar. Agora que você já terminou as duas etapas, você deve ter percebido uma discrepância considerável entre a primeira tentativa e a segunda tentativa. Possivelmente você teve aí uns 20% de eficiência a mais dentro da segunda tentativa.
E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque na primeira tentativa você estava mudando de tarefas a todo momento. Você primeiro estava usando o numeral comum, depois foi para o numeral romano e depois foi para um caractere. Depois mudou seu cérebro para pensar em um numeral novamente, depois numeral romano, depois um outro caractere. E essa mudança de pensamento a todo momento fez com que seu cérebro perdesse muito mais tempo na hora de desligar da tarefa anterior e ligar-se na tarefa que ele teria que fazer. A média, estatisticamente falando e cientificamente falando, é que você tenha uma perda de 20% de produtividade e eficiência ao tentar fazer isso. O que significa que uma pessoa não consegue ser multitarefa. Ela até consegue fazer várias tarefas sequenciais, porém ela acaba tendo uma perda de produtividade. Agora joga esse cenário dentro de um ambiente de aprendizado, de um ambiente de estudos. Veja como você perderia tempo ao ficar intercalando entre tarefas. Por exemplo, pegando o celular, conferindo uma notificação, atendendo um amigo, fazendo uma ligação, saindo para fazer alguma coisa. Enfim, colocando microtarefas no meio da tarefa principal, que seria o momento de estudos. Lembrando que aqui eu não estou falando daquelas micropausas. As micropausas têm que existir. Tá dando para entender por que você tem dificuldade de estudar? E agora a quarta estratégia. Mas se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal e não clicou no botão para se inscrever, cara, você está marcando muita bobeira, está dormindo na selva. Clica no botão aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa também o sininho das notificações, porque sempre eu venho com estratégias matadoras aqui para te mostrar como que você pode ser muito mais eficiente e ter muito mais produtividade no seu dia a dia enquanto programador ou enquanto pessoa, enquanto ser humano vivente mesmo. Então clica aqui no botão, se inscreve e ativa as notificações. E a quarta estratégia tem a ver com deixar a procrastinação de lado. Tem um vídeo antigo aqui no canal em que eu falo exatamente o que você deve fazer, mas eu vou dar uma pincelada aqui, dando uma resumida no conteúdo. É o seguinte, a gente geralmente é muito tendencioso a querer procrastinar. O que é procrastinar? É uma proteção do cérebro para evitar que você faça tarefas difíceis, tarefas que vão onerar o seu cérebro, te dar cansaço, te dar aquela fadiga. Então, na verdade, a procrastinação é uma ferramenta de proteção do cérebro para você. Só que ela é, com certeza, uma ferramenta que acaba te prejudicando muito. E isso vale principalmente para os estudos. Que às vezes você fala, não, eu vou estudar aquele curso que eu comprei, mas vou estudar ele amanhã. Não, acho que eu vou estudar ele depois de amanhã. Aí chegando depois de amanhã, não, começa semana que vem. Não, mas vou começar na parte da noite. Não, mas amanhã bem cedo eu começo. E aí você fica procrastinando e acaba nunca pegando aquele curso que você pagou caro às vezes, deixa ele engavetado lá, guardadinho no seu e-mail, nunca mais chega perto dele e deixa de adquirir um conhecimento que poderia ser fator determinante para uma mudança de vida, mudança de carreira. E como evitar essa procrastinação, Como fugir da procrastinação dentro da programação? É simples. Você vai enganar o seu cérebro falando que você não vai fazer a tarefa por completo. Isso mesmo, é bem desse jeito. Você vai chegar no cérebro e falar, não, sabe aquele curso lá que a gente combinou de eu iniciar só amanhã de manhã? Só vou dar uma olhada nele, só 10 minutos. E aí a tendência é que seu cérebro não cause uma recusa. Seu cérebro vai falar, não, beleza, 10 minutinhos, tranquilo, dá uma olhada lá, só para ver se presta mesmo. Aí o que você faz? Você criou esse compromisso de olhar por 10 minutos. E você vai realmente com esse compromisso de olhar por 10 minutos, porque seu cérebro não vai entender que a sua estratégia é justamente enganá-lo. Você abre lá seu curso, começa a assistir a videoaula por 10 minutos. Quando você parar para ver, já se passou 30, 40, 50 minutos e você acabou ficando imerso dentro daquela atividade. Você foi com um compromisso fácil de ser cumprido, com a responsabilidade fácil de ser atingida, de cumprir aquela tarefa por no máximo 10 minutos. Só que você acabou ficando totalmente submerso dentro daquela atividade e gastou lá 40 minutos, 1 hora às vezes, e não viu o tempo passar. E de enganação em enganação, você vai fazendo com que o cérebro não perceba que, no final das contas, sim, você terminou aquela tarefa que você estava empurrando com a barriga, aí ao longo de vários meses, às vezes até vários anos, estava empurrando aquela atividade por muito tempo e você acabou matando aquela atividade em questão de 1 semana, fazendo, em tese, 10 minutos de cada vez, quando na verdade a gente sabe que você esticou aí por 40, 50 minutos.
Isso vale para tudo, tá? Inclusive para aquele projeto que você está engavetado, você falou, não, vou fazer um sistema desse jeito aqui. Ah, amanhã eu começo, mês que vem começo, ano que vem começo. Não, se comprometa a fazer 10 minutos daquele projeto por dia. E aí, quando você começar, você vai ver, você vai programar lá 300, 500, 1000 linhas, né? 10 arquivos, 50 classes, assim, questão de 1 hora e meia, enquanto seu cérebro está pensando que você vai realmente fazer só por 10 minutos. Então veja que o momento da enganação do cérebro é você convencê-lo a começar a tarefa. Depois que ele começou, ele não vai ficar contabilizando o tempo. A proteção dele não é para fazer você parar. A proteção dele é para fazer você não iniciar. Deu para entender a pegada? Com essas 4 estratégias, cara, é matador. Você não tem como não evoluir profissionalmente, não tem como não evoluir mentalmente, não tem como não evoluir como pessoa, porque você passa a ter uma visão muito diferente de como que você deve estudar, como que você deve conduzir seu cérebro para aceitar estudar e como que você deve se comportar durante o momento de estudos. E aí fica o desafio. Se você entendeu bem a pegada do que eu quis te passar, escreve aqui nos comentários, pô, professor, entendi, pô, apliquei, deu certo e tal. Volta aqui no vídeo depois, dá o seu depoimento, falando se você aplicou e quais os resultados que você conseguiu colher. Eu garanto para você, se você aplicar tudo direitinho da forma que tem que ser, cara, não tem erro. Você vai ver a mudança no seu jeito de pensar, na sua forma de se comportar na hora de aprender um assunto novo. Não esquece que você pode participar da primeira turma do treinamento Origami, o último treinamento que você vai precisar adquirir para conseguir ser um desenvolvedor web e criar uma carreira de sucesso. É uma profissão que eu vou ensinar para você. Para ter acesso, não tem segredo, link aqui na descrição, primeiro comentário fixado, aproveita a promoção de lançamento na Black Friday, que vai acontecer no dia 29/11/2024. Tem que entrar no grupo do WhatsApp, porque só lá pelo grupo que eu vou mandar o link dessa mega oferta. É uma oferta insana, algo assim, que você vai olhar a estrutura do curso e vai falar, cara, como que o professor Márcio consegue passar tanto conhecimento assim por esse valor? Você vai ver lá dentro da estrutura do curso que realmente o valor é irrisório perto do nível de conhecimento que eu vou passar para você. Temos um acordo? Vou deixar também esses 2 vídeos aqui do lado, dá uma conferida, são complementos para esse mesmo tipo de assunto, principalmente esse que está aqui na minha esquerda. Fechou? Grande abraço e que a força esteja sempre com você.